Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live que nós estamos iniciando agora, buscando com as nossas experiências, buscando com os nossos estudos e com as nossas intuições aquilo que nós deveríamos hoje falar. Antes, nós vamos convidar a todos, nesse momento em que nós precisamos abaixar a nossa vibração de agitação, tentarmos sintonizar de uma forma mais serena, mais branda, para que haja uma possibilidade maior dentro do nosso campo mental, nosso campo de raciocínio, entender e sentir a vibração de toda uma espiritualidade que nos acompanha e procurar, juntamente conosco, compreender as palavras que serão aqui ditas. Que nesse momento, toda essa força magnânima, advinda do mais alto, possa nos inspirar a todos a uma compreensão maior da vida, uma compreensão maior de nós mesmos, uma compreensão dentro da qual nós devemos participar ativamente dessa construção que nós chamamos de nossa trajetória pessoal. Que Deus possa abençoar a todos nós, vibrando positivamente energias extremamente salutares, para que nós consigamos amanhã ter um dia bem melhor do que foi o dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre mediunidade e espiritualidade. De novo, nós vamos tocar nesse assunto, porque hoje eu quero, de uma maneira muito mais prática, aprofundar na questão de o que é mediunidade e espiritualidade. O que eu quero dizer com isso? Entrando um pouco na live passada, em que a Suzana muito inteligentemente abordou o assunto sobre a questão da tentação. Nós, enquanto médiuns, e a grande dificuldade de quem dirige uma casa, de quem dirige um estudo, é fazer o médium compreender o quão frágeis nós somos a níveis de sentimento, de entendimento, e o quão nós precisamos entender como que isso funciona. Quando nós nos prontificamos a trabalhar a nossa mediunidade e entendê-la de uma forma um pouco mais aprofundada. O que eu quero dizer com isso? Quando a Suzana se referiu sobre as tentações, a palavra tentação está implicitado tudo aquilo que não é bom para mim. Então, quando fala, eu entrei em tentação, e aí eu fiz porque eu entrei em tentação e aquela tentação me fez eu fazer alguma coisa. Isso está implicitado que uma ação no qual eu sou tentado, eu tenho dificuldade de ter domínio sobre ela, porque isso não seria bom para mim ou para a minha vida. Então nós usamos esse termo, em todas as religiões usa esse termo, porque o demônio tentou, o diabo tenta, o espírito obsessor estaria tentando, os espíritos de baixa vibração estão me tentando. Se estão tentando, se existe o processo de tentação, é porque eles já descobriram quais são as nossas fraquezas, e essas fraquezas, o que elas podem fazer com a nossa vida. Por isso que é importante o autoconhecimento. Eu preciso entender a minha pessoa, entender as minhas fraquezas, entender as minhas dificuldades, para que quando essa sintonia fica ali permeando o meu espaço, eu consiga identificar. E nós recebemos muitas pessoas aqui no centro com grandes problemas espirituais, porque somos assediados o tempo inteiro por espíritos inferiores, e também poderíamos ser assediados o tempo inteiro por espíritos superiores. Por que os espíritos inferiores, que eu digo no sentido de vibração, não inferior à minha pessoa, inferior a qualquer pessoa, inferior em termos vibracionais, ele consegue me atingir, porque eu estou na mesma frequência vibracional dele. Eu sinto as mesmas necessidades que ele sente. Então ele provoca dentro
daquilo que ele já pesquisou e já achou em mim uma fraqueza, para que eu venha cometer uma atitude, ter uma atitude e essa atitude venha me prejudicar. Por que que isso acontece? Porque eu tenho dificuldade de entender de que, por mais que eu tenha fé, por mais que eu faça as minhas orações, eu sou um ser humano passível de inúmeros erros. E eu preciso estar atento o tempo inteiro. Por isso que Jesus menciona orai e vigiai, porque ele sabia, e ele sabe, assim como a espiritualidade também sabe, de que nós temos essas tentações dentro de nós. Por exemplo, vou citar, eu tenho um tipo de conduta de vida, mas aí eu tenho uma tentação, por exemplo, de derrubar um colega de trabalho porque eu quero aquele cargo. Aí essa tentação que me vem, eu fazer alguma coisa ou falar alguma coisa indevida para que aquilo aconteça. O Espírito colocou aquilo dentro de mim para fazer aquilo? Não. Ele simplesmente alimentou aquilo que eu já carrego. Ele deu força para que eu conseguisse realizar aquilo que era o objetivo dele e o meu também. Como nós delegamos nossas responsabilidades a todo o externo e não nos comprometemos em assumir os nossos próprios erros, por que que isso ocorre? Nós estamos cada vez mais à mercê desse tipo de situação e esse tipo de ideia que nós captamos cotidianamente. Se nós somos pessoas extremamente suscetíveis à irritação, e isso está dentro de nós, a irritabilidade é uma coisa que me acompanha. O que que acontece? Esse espírito está vendo que eu sou uma pessoa com facilidade para irritar. Ele vai e alimenta em qualquer circunstância a irritabilidade que eu já carrego, ele somente potencializa. Para que eu tome atitude na qual eu venha me arrepender ou venha denegrir a minha imagem de uma maneira ou de outra, ou para as outras pessoas, ou perante a mim mesmo. O tempo inteiro nós estamos sendo assediados por esse tipo de manifestação, porque nós carregamos dentro de nós ainda essas tentações. Nós ainda carregamos desejos os quais nós estamos prontos para fazê-lo ou assumi-lo em qualquer sintomazinho. Basta que alguém simplesmente motive ou me motive para que isso ocorra. Quando nós estamos falando de mediunidade, o médium fica mais suscetível ainda. Por quê? Porque ele está literalmente ligado a uma onda vibracional muito mais intensa. Porque ele está ali trabalhando, está sendo ensinado para ele precisa viver as suas experiências, então ele está sendo o tempo inteiro sendo assediado. Ah, mas por que que isso ocorre? Por que que a espiritualidade permite? Porque isso faz parte do nosso crescimento. A nossa luta contra as nossas limitações, contra essas tentações que transpõem o meu caminho. Então nós temos inúmeras situações emocionais, inúmeras situações mentais, inúmeras situações espirituais que nos levam a cair em vários tipos de tentação. E é por isso que nós precisamos realmente percorrer esse caminho interno e ir avaliando. Quando nós caímos em alguma tentação, somos induzidos? Não, nós compactuamos com tentações que são manipuladas de uma certa forma dentro daquilo que eu já carrego para que aquela ação ocorra. Nós temos que prestar atenção. O que que me levou a fazer isso? E se a gente for muito honesto, nós vamos perceber o seguinte: foi o meu desejo de fato de fazer aquilo. Quando eu assumo essa responsabilidade, eu tenho uma condição muito maior de lutar contra isso e de superar essa tentação, de superar essa dificuldade. Qual o ser humano na face da terra que não tem essas tentações? Todos nós temos. O que Jesus vem nos ensinar é que nós tenhamos essa consciência e trabalhemos firmemente com ela. A grande dificuldade, quando você está trabalhando mediunicamente, ou você que está começando a desenvolver a sua mediunidade, eu não gosto de chamar de desenvolvimento, eu gosto de chamar de disciplinar a sua mediunidade, é você tomar consciência disso. E com isso, você tem que ter uma outra coisa que deve nos acompanhar e que é de uma forma muito criteriosa, aquilo que nós chamamos de sermos justos. Existe uma palavra, uma frase no direito que diz o seguinte: nem tudo que é justo me é de direito e nem tudo que me é de direito é justo.
Nós precisamos entender isso profundamente. Nós, no nosso aforismo ou nas nossas necessidades, sem raciocínio, nós achamos que podemos fazer um punhado de coisa. Nós não podemos. Nós precisamos parar, pensar, raciocinar e ver se aquilo que está sendo feito é justo, ou ver se aquilo que está sendo feito é de direito. E nem sempre o que é de direito é justo, porque nós temos que ver a maioria. E nem sempre aquilo que é justo é de direito. Então nós temos que aprender a fazer essa diferença. Para isso é preciso da introspecção, é preciso sermos justos nas nossas avaliações pessoais, sem delegarmos para as outras pessoas, ou para espíritos, ou para o capeta, para o demônio, para o satanás, seja quem for, a responsabilidade que é única e exclusivamente minha. Jesus, quando ele no deserto ele foi tentado, eu acho que Satanás não sabia que ele era Jesus. Porque se ele soubesse, ele nem tentaria tentar Jesus. Por quê? Naquele momento. Porque Jesus, ele já tinha domínio sobre todas as suas fraquezas, ele já tinha domínio sobre como que funciona a cabeça do ser humano, ele já tinha domínio sobre a questão do poder, ele já tinha domínio sobre a vida. Então, é importante a gente entender isso. Nós só conseguimos e somos tentados a partir do momento que nós damos guarida para isso. Então, no nosso cotidiano, no nosso local de trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos, nós temos que prestarmos muita atenção àquilo que eu sou, àquilo que eu desejo, àquilo que eu posso, àquilo que eu devo e àquilo que eu não devo. Quando eu não presto atenção nisso, eu estou sempre caindo em tentação e sempre fazendo o que não devo. E, consequentemente, as consequências disso também são extremamente dolorosas. Porque eu simplesmente tenho um desejo de fazer. E com esse desejo eu pego e faço. Sem parar, sem pensar, sem avaliar, sem ver qual é o fundamento de tudo isso. Trabalhar com a mediunidade vai exigir de nós muito raciocínio, muito pensar. Uma avaliação muito mais criteriosa. Porque nos é dado o tempo inteiro acervo, nos é dado o tempo inteiro ensinamento, nos é dado o tempo inteiro direcionamento para que nós consigamos aos poucos ir sobrepujando todas essas influências através de um grande, mas de um enorme esforço. Eu achar que eu trabalhando a mediunidade, eu incorporando um guia, isso por si só bastaria para que esse guia e esse trabalho que eu desenvolvo me livrasse de todos os males. Isso é uma grande ilusão. O guia estaria exatamente, ou o mentor espiritual, ele estaria exatamente para me ajudar a compreender e a aprender a trabalhar com esse mundo que me envolve, tanto espiritual quanto o mundo material. Ele simplesmente é aquele que está me guiando, mas o caminho quem tem que percorrer sou eu. E a maioria dos médicos comete esse engano. Porque meu guia... O guia realmente ele é bom, ele é forte, ele é um guia preciso, mas ele sabe exatamente que ele está ali trabalhando com um ser humano, que é cheio de falhas. E ele, exatamente por ser o seu guia, é que ele vai permitir que você tome as suas decisões, mesmo que aquilo te cause dor, para que você possa aprender com as suas ações, porque isso te torna, com esse aprendizado, uma pessoa melhor, uma pessoa maior perante você mesmo. Então, eu me torno uma pessoa melhor, uma pessoa maior perante a mim mesmo. Então, quando eu consigo superar uma dificuldade, usar um raciocínio lógico e vencer toda uma tentação em função de objetivos maiores, eu me sinto muito mais fortalecido. Essa questão de que nos foi ensinado, de que nós vamos delegar sempre para coisas externas aquilo que me cabe, aquilo que me é de responsabilidade, isso é um ensinamento que eu acho que cria um vício de comportamento e impede que nós consigamos desenvolver a nossa capacidade de fato querer e fazer. Ser médium não é só querer. Eu preciso ter uma vontade firme, uma vontade bem estabelecida dentro daquilo que eu preciso aprender. Eu não posso delegar para o outro
a minha responsabilidade de aprendizado. Eu não posso delegar para o outro a minha responsabilidade de correr atrás, de me esforçar dentro daquilo que eu me propus a fazer. Qualquer setor da minha vida, eu tenho que entender isso de uma forma muito contundente para que, dentro daquilo que eu esteja fazendo, eu seja eficaz. Quando eu paro para reclamar muito dos níveis de dificuldade que eu carrego, isso está implicitado toda a minha falta de propósito dentro daquilo que eu acho que eu deveria, que eu coloquei na minha vida. Eu ter vontade de uma coisa, eu ter um propósito bem definido e fazer e desenvolver esse propósito é uma outra coisa completamente diferente. Vai exigir de mim uma mudança de postura muito grande com relação à minha própria vida. Vai exigir de mim uma mudança muito grande com relação a todo um trabalho que eu estou querendo realizar. É preciso esforço, é preciso sacrifício, é preciso abrir mão de muita coisa. E por que a espiritualidade o tempo inteiro tem trabalhado conosco essa questão do autoconhecimento? Para que a gente pare de delegar responsabilidade aos outros. Para que nós definitivamente assumamos o nosso próprio eu, as nossas próprias ações e as nossas próprias atitudes. Toda essa espiritualidade que compõe o nosso trabalho espiritual, ele está ali, nós chamamos de guia, para nos guiar, mais uma vez eu vou repetir, para que nós consigamos caminharmos o nosso caminho da melhor forma possível. Mas eles não serão os nossos salvadores. Eles dão as dicas que são importantes, eles fazem o aconselhamento, mas eles não podem impedir o meu aprendizado. E nós temos muito mais facilidade de dar ouvidos às tentações do que ouvido às boas influências. O que significaria as boas influências? Aquilo que me incentiva eu tornar possível toda a minha deficiência enquanto ser humano, a minha superioridade. Isso é possível em termos vibracional, em termos de pessoa, em termos de sentimento. E aí eu começo a descobrir que o poder, esse poder que a gente tanto corre atrás, esse poder que é tão importante para... Eu preciso ter um poder na minha mão para que eu me torne uma pessoa, que eu seja vista, para que eu me torne uma pessoa a ser apercebida pelos outros, para que eu me torne uma pessoa perante os outros. E a espiritualidade nos ensina exatamente o contrário. Carregar uma bagagem de humildade muito grande, para que eu possa ter um aprendizado eficaz, para que eu consiga olhar para mim mesmo e sentir respeito pela minha própria pessoa. O que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade é as pessoas sempre apontando os dedos de várias formas e maneiras possíveis, não tem empatia de se colocar no outro e não usa o raciocínio de fato qual é o seu real papel. Então, é uma sociedade que está se consumindo. Nós estamos nos consumindo o tempo inteiro. E nós estamos extremamente infelizes, insatisfeitos, porque nós estamos realmente delegando responsabilidade para o governo, para o outro, para o vizinho, para o pai, para a mãe, para tudo quanto é pessoa, menos responsabilidade para nós mesmos. E todas as pessoas que estão um pouco mais conscientes disso, que sabem que não há outro caminho, no seu esforço próprio, a renúncia de muitas coisas, porque quando a gente fala de renúncia, parece que o mundo vai acabar, parece que eu vou deixar de viver, parece que eu vou deixar de fazer as coisas. E renúncia não tem nada a ver com isso. Renúncia dentro de um propósito que eu criei para a minha vida, abrir mão de algumas coisas que não são tão importantes quanto esse propósito que eu determinei. As casas, principalmente espíritas, estão cheias de médiuns, querendo, mas sem essa disponibilidade e sem esse esforço voltado para renunciar a alguma coisa em função daquilo que ele se propôs a fazer. E às vezes esses médiuns ficam decepcionados porque eles esperam que essa mesma espiritualidade os tira do buraco aonde nós nos colocamos. O buraco onde nós cavamos e nós enterramos. A espiritualidade não vai nos tirar do buraco. Ela vai nos ensinar a sair dele. Como sair dele? E aí, quando você descobre que você tem força para isso,
vem a autoconfiança, aumenta a sua autoestima e você tem mais força com relação à vida. Você aprende a desenvolver mais fé na vida porque você passou a ter um pouco mais de fé em si mesmo. Uma das coisas que os espíritos que estão em baixa vibração, e eles sabem que isso é muito comum na nossa sociedade, é exatamente atacar a estima que a gente já não tem. Né? Então vamos colocar o dedo na ferida. Eles nos usam para fazer isso com os outros. Né? E aí o que acontece? Se eu sou uma pessoa que tem um conhecimento de mim mesmo, quando a pessoa falar alguma coisa, fizer alguma coisa comigo, a nossa pessoa está enganada, ela não conhece direito, então é o jeito dela agir, mas eu estou tranquila, eu estou confiante, então deixa eu continuar caminhando a minha caminhada. Porque denegrir o outro me torna forte e me torna visível, me torna muito visível, me torna visível perante os outros. Porque eu fico alimentando e criando algo com relação a uma outra pessoa, mostrando a minha capacidade de mostrar algo com relação a mim mesmo. Então é preciso que o médium preste muita atenção nessas coisas, quando ele estiver trabalhando com a sua mediunidade, quando ele estiver desenvolvendo a sua mediunidade, quando ele se predispuser a entrar numa corrente, ele precisa entender isso muito bem. É preciso que haja essa liberdade de escolha, é preciso que haja liberdade do diálogo, mas é preciso que haja também o mínimo de esforço possível para que isso possa se concretizar. A senhora está falando da mediunidade, das coisas, me lembrou uma vez não, um tempo atrás, meu pai dizia pra gente que a única coisa que ele queria é que a gente fosse o melhor que a gente pudesse ser. Não melhor do que os outros, né? Mas o melhor que a gente pudesse ser. Então, a gente não tinha dinheiro, não tinha coisa, mas a gente tinha estudo e seja o melhor, só isso. E aí, se for ver bem, assim, nas coisas simples, né? A gente vai para a escola, a gente tem a oportunidade do professor que ensina, de às vezes alguma outra oportunidade de aprender alguma coisa, mas a gente precisa escolher se dedicar para estudar, às vezes perder um tempo de alguma coisa para você poder fazer uma boa prova. É sempre uma escolha. Quando você está na faculdade, é a mesma coisa. Quando você vai fazer um TCC, uma monografia, você tem um orientador que você tem a oportunidade de escolher a pessoa, de você estar ali e se dedicar. É sempre escolha. Quando você está no trabalho, você tem a oportunidade de escolher, chegar mais cedo e se dedicar mais, e fazer o serviço certo, não perder tempo e sempre se dedicar. Está sempre relacionado à nossa própria escolha e é uma decisão que a gente toma. Que a decisão que a gente toma, a gente precisa ser super fiel a essa decisão, mas sabendo que para você poder chegar em algum lugar, atingir algum objetivo, você vai precisar abrir mão, você vai precisar, exatamente o que a senhora está dizendo. A mediunidade, ela é exatamente, a senhora está dizendo isso o tempo todo, exatamente igual ao que a gente vive o tempo inteiro. Na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na amizade, em tudo. Só que a mediunidade, a gente tem a possibilidade, que é o que a gente fala, o ser médium, né? É que vem aquela situação de poder, de você transferir para uma entidade, que essa entidade, teoricamente, não está aqui viva para te desmentir, né? Porque quando você transfere para alguém que está aqui para te desmentir, ela não está ali, você pode utilizar, só que ela não vai te tirar daquilo, você ainda assim vai precisar escolher, tomar decisões, ser responsável pelas suas decisões, mas ainda assim você vai precisar se dedicar para você ser o melhor mesmo, o melhor que você puder ser naquele momento, para que o guia, aquele que está ali tentando te passar o que ele tem, né, ele também se torne melhor ainda, para que vocês juntos, e esse caminho parece tão não ter aonde conquistar, né? Não ter um objetivo final a se chegar, a se formar, a ser promovido, não ter um objetivo final, que ele parece fácil de se desistir, sabe? Ele parece fácil de se desistir porque você não vê onde que você vai chegar. E aí que está o grande negócio. A questão é que nós estamos habituados a lutar pelas coisas materiais, as coisas palpáveis. E a gente não consegue entender que as conquistas espirituais, elas são, vamos por parte. Quando às vezes eu começo a trabalhar a minha mediunidade,
No começo, eu sigo uma regra, um mês no máximo, um mês e meio, eu sigo bonitinho. Depois de um mês e meio, o negócio começa a descambar. Aí eu começo a observar, olhar, falar, nossa, eu queria que o meu guia fizesse aquilo, eu queria que o meu guia fizesse aquilo outro. Eu não me dedico ao que eu consigo fazer naquele momento. Se eu consigo, naquele momento, ter simplesmente eu sinto vibração, eu sinto um campo de energia, que eu sinta isso bem sentido, que eu preste atenção nisso, usando a minha inteligência, usando o meu raciocínio, que eu consiga sentir tanto o meu corpo quanto internamente o que aquilo corresponde à minha pessoa. Não, mas eu já quero sentir, eu já quero incorporar, eu já quero que a minha entidade desça, eu já faço todas as curas, resolvo todos os problemas das pessoas. Então, a mediunidade, ela não é uma falácia. A mediunidade não é uma coisa enganosa. A mediunidade é algo extremamente palpável e não tem nada a ver com questões materiais. O meu salário, no final de tudo, é a minha própria evolução. Mas como eu não valorizo a minha pessoa, como eu não valorizo a minha humanidade, como eu não valorizo saber, como eu não valorizo conhecer, como eu não valorizo entender, isso para mim é de menor importância. Eu não paro para pensar sobre isso. O que significa ser uma pessoa que tem poder? Poder sobre si mesmo, poder sobre todas as suas emoções, no sentido de conseguir identificá-las e dominá-las, as negativas, e alimentar as positivas de uma forma tal que isso te traga uma liberdade interna muito grande. Quando as pessoas vêm pedir ajuda, o guia vai lá e orienta. O médico está me ouvindo. Ele orienta. Cabe à pessoa que está precisando de ajuda se esforçar o minimamente possível em termos de pensamento, em termos de atitude, em termos de entendimento, para se libertar de tudo aquilo. Porque se não houver um esforço por parte de nós, enquanto médium, as pessoas que vêm ser atendidas, se não houver um esforço da nossa parte, nós vamos continuar patinando nos sintomas negativos do corpo, da mente e do espírito. Nós vamos achar que o mundo não nos compreende, que a vida ela está girando ao contrário da minha pessoa, eu sou uma vítima, eu sou um sofredor, eu sou isso ou aquilo. Nós vamos continuar patinando essa história, nós vamos continuar sendo sofredor, nós vamos continuar a vida não correspondendo, porque não é isso. Eu não correspondo à vida, é eu que não estou correspondendo, porque é preciso que haja mudança de hábitos, mudança de pensamentos, mudança de comportamento, mudança de escolhas, mudanças de experiências. É preciso que haja todo esse investimento. Mas como eu não tenho retorno, né, e eu não me engrandeço perante as outras pessoas, por isso que eu desisto. Porque eu preciso me sentir que os outros estão me vendo, que as outras pessoas estão me observando. Eu não estou preparado ainda, porque eu não trabalho com isso, no sentido de que eu sou essa pessoa. O poder está dentro de mim. E esse poder que está dentro de mim, ele existe para que eu consiga realizar as minhas coisas de uma forma generosa e justa, de uma forma correta, de uma forma em que eu fique em paz na hora que eu vou dormir à noite. Então, é preciso que haja um aprofundamento muito grande com relação a essa questão da mediunidade. A gente observa que a mediunidade em si, todo o trabalho que eu desenvolvo, vou repetir isso de novo, ela é a última coisa que eu sacrifico na minha vida. Eu sacrifico sempre as coisas de Deus, é o último. Eu sempre estou sacrificando em favor de uma coisa, de outra, de outra, de outra. Eu não consigo criar esse vínculo tão importante com essa espiritualidade maior, esse vínculo que é extremamente importante, o que nós chamamos de fé. E a fé ela só se pronuncia, ela só se evidencia através de uma transformação e através da minha capacidade de percepção das minhas conquistas pessoais. Né? Então, quando a gente observa a fé, olhando o outro, as conquistas do outro, a superação do outro, a facilidade do outro, essa fé que eu digo possuir, ela é inexistente, porque a fé é uma coisa que eu simplesmente sinto, eu sei que posso,
Eu acredito nisso piamente, mas não de braços cruzados. Eu sei que posso, eu acredito nisso piamente, desde que eu tome uma ação, que eu tome as minhas atitudes, que eu pegue a rédea da minha vida e parar de começar a responsabilizar as outras pessoas. Eu já fui uma pessoa na minha vida que já tive grandes traumas de infância, grandes problemas extremamente sofridos, mas eu podia optar ou me afundar nessa dor ou aprender e sair dela. E eu resolvi aprender com a dor e sair dela. Porque eu preciso ser dona do meu próprio caminho, eu preciso ser dona dos meus próprios sentimentos. Eu não posso ficar na dependência de sentimentos e terceirizando os sentimentos dos outros para que eu possa ser feliz. Isso é o maior engano que nós podemos cometer. É isso que a gente chama de amor, é terceirizar o outro a minha felicidade. Não, eu posso ser feliz amando o outro, mesmo que ele não me ame, mas eu posso ser feliz sim. Eu posso continuar a minha caminhada, posso ter a minha trajetória, posso conhecer outras pessoas. Lógico que eu posso, porque o amor é mais do que isso. Amor é mais do que essa troca única e exclusiva. Ali, o amor é uma coisa muito expansiva. Então, quando eu começo a compreender isso, a vida se torna mais leve, mais suave, e eu compreendo essa relação entre eu e o amor. O meu amor não depende do outro. O meu amor, ele é amor. Eu não dependo do outro exclusivamente para me ser feliz. Seria interessante que se assim eu fosse, mas se não, existem outros tipos de amor, existem outras convivências amorosas que podem me deixar feliz. O amor de um amigo, amor de um animal, amor de um pai, amor de uma mãe, amor pelo trabalho, amor por uma leitura, amor por música, por uma infinidade de coisas. Então a gente percebe o quanto nós restringimos a nossa capacidade existencial, o quanto nós estamos fechados dentro de uma cápsula, dentro de um casulo tão egoisticamente montado, e isso me impede uma visão muito expansiva da vida. Me impede de entender esse mundo dos espíritos, que é extremamente grandioso, que nos oferece grandes oportunidades, inúmeras opções. E o mais interessante disso tudo, que nos encaminha para as minhas conquistas materiais, as minhas conquistas profissionais, as minhas conquistas pessoais. Porque isso me tornando uma pessoa independente, não no sentido egoísta, mas no sentido de que eu, para ser feliz, eu conto comigo e conto com muita coisa que está aí a meu favor. E aí eu consigo vibrar um outro tipo de sintonia, entrar numa frequência muito superior, ter companhias espirituais que me incentivam o tempo inteiro, que me inspiram o tempo inteiro e que estimulam a minha inteligência, a minha capacidade criativa o tempo inteiro. Eu me sinto preenchido com muita coisa. Então, todas as experiências negativas da vida servem para mim como um desafio de resistência no sentido de superação. A forma como a humanidade está conduzindo todas as coisas, né? A humanidade do cancelamento. Para me sentir uma pessoa forte, eu tenho que cancelar o outro. Para me sentir uma pessoa poderosa, eu tenho que fazer o outro desaparecer. Eu tenho que ter. Mas chega num ponto máximo do que eu tenho, eu me descubro extremamente infeliz. Então nós precisamos mudar esse campo de visão. E o médium, ele tem a oportunidade de enxergar isso de uma forma muito mais plena. Por que existe centro? Por que existe corrente? Por que existe dirigente? Por que existe mentor? Deveria ser uma coisa para estimular o crescimento uns dos outros, né? Mas quando se torna uma disputa de poder e de força, aí o negócio começa a complicar, porque você começa a corromper todo o objetivo que ali estaria sendo determinado pela espiritualidade. Para que você seja um médium consciente e bom naquilo que você faz, você tem que ter esses critérios. Você tem que ter inteligência muito afiada, sentimento de justiça, não é essa justiça banalizada que a gente vê por aí, ser justo, como diz o Evangelho, ser próprio, ser consciencioso, né? Isso nos leva ao amor, ter um sentimento como fala, de um trabalho coletivo, de comunidade,
ter um sentimento de comunidade, ter empatia. Um sentimento de comunidade, porque dentro de qualquer religião é preciso que nós pensemos em todas as pessoas que estão ali dentro, né? A minha atitude, a minha ação, ou a falta dela, o que provoca em todas aquelas pessoas? Uma empatia, certo? Então eu preciso ter empatia com a ideia, não significa que eu tenho que ter empatia com a pessoa, porque tem muita pessoa ali que não tem afinidade. Isso é normal? Isso é natural? Mas eu não posso pegar essa minha falta de afinidade e começar a denegrir a imagem do outro por causa disso. Então eu tenho que tomar muito cuidado, aí demonstra o quê? Total e absoluta fraqueza eu enquanto ser humano. Esse senso de comunidade, de coletividade, nós precisamos desenvolver isso. Quando um não pode, o outro pode. Quando um está bem, o outro levanta o outro. Quando um precisa de uma ajuda, ajuda o outro. Mas dentro daquilo que é possível. Aquele que vai ajudar dentro daquilo que é possível, aquele que vai receber a ajuda dentro daquilo que é possível. Então nós precisaríamos mudar, inverter a nossa forma de pensar. Só uma coisa, engraçado como que é expansivo, a senhora estava falando de diminuir e expandir. Como que a gente começou a falar sobre o ser médium, né? E a gente falou sobre amor, a gente falou sobre aprender, a gente falou sobre expandir. Quanto mais a gente conecta e trabalha com o mundo espiritual, a gente expande, até que se chama de expansão de consciência, algumas coisas. Isso. A gente expande, que a gente abrange mais coisas, tem mais capacidade, e nada disso tira a humanidade, né? Ou seja, o ser médium, né, nada mais é do que ser humano, e ser um humano que não se restringe, não fica preso sempre na mesma ideia, sempre na mesma segmento de vida ali, vou aqui, só isso aqui que serve, né? Ele expande a grandiosidade da humanidade. Ele agrega tanto a mediunidade, quando você entende bem a sua espiritualidade, ela é uma coisa que agrega de uma tal forma que você aprende a respeitar as outras religiões, você aprende a respeitar as outras ideias, você aprende a respeitar as outras escolhas, você aprende a respeitar a natureza de todas as suas formas, você aprende a valorizar, acima de tudo, a sua vida. E aí, quando você aprende que essa expansão é quando você consegue, a nível de mente, sair daquela vidinha tão insignificante ali que você traçou para a sua vida, para coisas tão grandiosas, e você se torna uma pessoa tão próspera a nível de energia, a nível mental, a nível espiritual e a nível material também. Por que você se torna próspero? Porque de repente se descobre e valoriza que o que você tem é muito bom, que o que você tem, você agradece a Deus todos os dias. Se você ainda não atingiu um objetivo que você gostaria, mas por enquanto eu não atingir, agradeço, isso aqui está muito bom, isso aqui está me permitindo eu lutar para conseguir aquilo que eu desejo alcançar no futuro. Isso me permite ser mais feliz, ser mais alegre, isso me permite ser mais natural, isso me permite, acima de tudo, ser um ser humano. Entender que eu sou uma pessoa. Olha, a palavra ser humano eu acho muito bonito. Ser uma pessoa é de uma profundidade muito grande dentro de uma vida tão superficial na qual nós estamos vivendo. Partindo do princípio que nós estamos saindo, a gente está entrando já no planeta regeneração, né? Até a nossa complexidade física a gente sabe que vai mudar, a nossa forma neural vai mudar. É por isso que está nascendo muitos autistas, né? Eu perguntei para a espiritualidade a questão do autismo, por que o autismo está nascendo muitas crianças autistas. Então eles me explicaram o seguinte: seres de outras dimensões, que a forma perispiritual é diferente dos seres da Terra, né? Eles estão reencarnando para se ajustarem, para criar o DNA adequado a nível neural para as futuras gerações, para povoar o planeta de prova e regeneração. Olha, gente, que maravilha, que beleza. Olha como que é os planos divinos, né? Olha como que a vida é uma coisa assim que a gente deveria valorizar e muito. É prestar atenção do que está acontecendo à nossa volta, expandir, né?
Alguém quer falar? Eu queria acrescentar uma coisa. Isso tudo que a senhora falou sobre fé, sobre alcançar um objetivo, a gente ter disciplina para não ceder às tentações, enfim, me lembrou uma palestra que eu assisti hoje à tarde, que falava sobre, muitas vezes, assim, não tem como a gente passar pela encarnação sem sofrimento, mas muitas vezes esse sofrimento ele é em excesso por conta da nossa falta de disciplina e por conta da nossa teimosia. Então, às vezes a gente não respeita o caminho e o processo que precisa e a gente acaba vivendo coisas, entre aspas, piores, assim, né? Porque quando a gente pensa no projeto que Deus tem pra nós, enfim, são coisas muito grandiosas, mas se a gente esperasse um pouquinho, a gente encurtaria o caminho para viver aquilo. E muitas vezes esse caminho ele se torna mais longo, ele se torna mais sofrido, porque a gente não consegue, e ele fala muito também sobre a nossa paciência, né? E a palestrante até fez uma analogia com uma receita de bolo, que aí você coloca o bolo no forno e aí às vezes você precisa deixar o bolo lá 15 minutos e aí você quer tirar no minuto 12 e aí porque o bolo já tá bonito e aí, né, você vai lá teimoso e Deus fala, não, então come, tira o bolo do forno e aí você tira, o bolo tá cru e aí você entra em frustrações e mais um monte de coisa. Se você tivesse esperado 3 mais minutinhos mais, você teria, né, aproveitado de um bolo muito mais gostoso. Então, enfim, é isso. Então, é por isso que a gente precisa prestar atenção em tudo que a Espiritualidade nos diz. Porque eles falam muito sobre isso, você está dizendo, né? Então, aí vem, o meu desejo é muito maior do que a minha inteligência. Porque eu me cedo o tempo inteiro para os meus desejos e não utilizo a minha inteligência. Aí fala assim, mas eu parei para pensar sobre isso, mas eu quero. Não, você não parou para pensar sobre isso. Porque quando a gente de fato para pensar sobre de uma forma inteligente, a gente fala assim, isso aqui eu não devo fazer. Por que a gente não para pensar de uma forma inteligente? Porque o desejo fala mais alto e eu quero viver aquilo, eu quero fazer aquilo, eu quero experimentar aquilo, sem olhar se eu estou capacitado a superar aquilo, a não viver aquilo. A droga, vou fumar um cigarrinho só, isso aqui não me pega, mas eu não investiguei a minha pessoa, se eu sou maior do que o desejo da droga. O alcoolismo, o sexo, enfim, tudo na vida, eu tenho que parar e pensar. Mas quando eu deixo, porque hoje em dia é o seguinte, eu preciso viver a vida de uma forma extremamente intensa. Nada impede, porque hoje tudo, a liberdade foi dada. Isso que eu acho muito importante, porque não existe. Você vai usar só isso aqui, não existe um freio. Só em algumas sociedades que ainda se coloca, mas mesmo assim não consegue conter. Porque nós precisamos aprender. Por que esse freio não existe mais? Eu preciso aprender a usar a minha inteligência. Isso que nós chamamos de inteligência emocional. A inteligência emocional, ela vai realmente me dar o caminho. Mas enquanto eu permito que esse desejo fale mais alto, e aí, gente, não vamos culpar os espíritos, não vamos culpar o capeta, não vamos culpar o demônio, não vamos culpar o Satanás, não vamos culpar ninguém. Vamos entender isso melhor, para que a gente consiga se libertar. Quase que minha conta foi levada junto, né? Mas isso é assim mesmo. Então vamos nesse instante fecharmos os nossos olhos e fazermos uma viagem muito especial. Um pássaro não consegue voar com uma asa só. É por isso que ele tem 2 asas que se movimentam em sincronia. E ele sabe exatamente a velocidade do vento, ele sabe a altura que ele deve se posicionar. E com isso, usando toda a sua capacidade de observância, ele consegue deslizar no espaço. Ele consegue ver o cume de uma montanha, ele consegue ver o rio, ele consegue ver o mar. Ele consegue ver a floresta, as flores, ele consegue ver as cidades, ele consegue sentir a vida, porque ele é livre.
Mas ele sabe que dentro dessa liberdade e dentro desse voo, ele sabe o exato momento em que ele vai alçar o voo e o momento em que ele deve aterrissar. Porque a sua capacidade de observação e de interação com todo aquele mundo cheio de vida que o envolve, de vida de uma forma única, muito pessoal, sublime. Estamos revestidos o tempo inteiro por energia divina, dotada de amor, cujo burburinho se pronuncia numa orquestra sinfônica de inúmeros sons que vai aos poucos entrando, introjetando dentro de nós e nos falando mais uma vez sobre a vida. Que nós sejamos esse regente nessa sinfonia harmônica, dessas milhares e centenas de sons que permeiam a nossa mente e que ao mesmo tempo possa pacificar o nosso pensamento, estimular a nossa inteligência, para que nós consigamos enxergar a pessoa que somos, o ser que somos. Que nós consigamos fazer parte dessa natureza existencial, criando a nossa própria história, trafegando esse caminho com maior segurança, agradecido por esse mundo espiritual que nos acompanha o tempo inteiro, que nos incentiva, que nos motiva, agradecendo também esse mundo espiritual que se contorce de dor, porque talvez em algum momento nós possamos ser um refrigério, ser a voz que eles precisam ouvir para que eles se tornem pacificados, redimidos e esperançosos. Somos os intercessores divinos. Nos é dado essa capacidade de ser esse mediador, esse intermediário. Quando comungamos as nossas dores, as nossas fraquezas e incertezas, nós temos grandes possibilidades de harmonizar e aprender com tudo isso. Porque existem as outras vozes que dentro dessa sinfonia única sempre nos dá a pacificação, o senso de justiça, de generosidade, de empatia, de esperança, de fé e de profundo amor. Desejamos a todos vocês que consigam alçar os seus voos, que consigam sentir toda a natureza da vida, comungue seus pensamentos e seus sentimentos com o maior e com o menor. Se coloquem à disposição de aprender com o maior e com o menor, para que no futuro cada um de vós possais ser essa voz intercessora que também irá alimentar e libertar as dores que povoam o coração de cada ser. Envie suas melhores energias, porque cada um de vós pode e deve, e se quiser, conseguirá ser a imagem e semelhança divina. Que Deus abençoe a todos.
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços